Aluno do sétimo ano, vamos ver nessa semana grandezas diretamente, inversamente proporcionais e regra de 3 para que a gente possa resolver o PET da segunda semana, o PET 5. Grandeza diretamente e inversamente proporcional. Primeira coisa, grandezas e proporcionais. O que são isso? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, a grandeza comprimento. Então, ela pode ser medida em metro, em centímetro, em quilômetro. Então, é uma grandeza, comprimento. Tempo é uma grandeza. Hora é unidade, não grandeza, né? E grandeza, a gente fala grandeza proporcional, que guarda uma razão de proporção. Quer dizer, quando você divide uma parte, uma quantidade por outra, ele segue sempre aquela mesma fração, a mesma razão de proporção. Então, vamos dar uma lembradinha aí em razão e proporção. Razão é uma fração que vai relacionar duas grandezas, né? Então, por exemplo, o aluno acertou 7 das 10 questões da prova. A razão dos acertos do aluno seria a fração 7 décimo. Então, é questões certas dividido pelo total de questões. Então, a gente pode ler esses 7 décimos assim, ó, razão de 7 para 10, ou a gente pode falar razão entre 7 e 10, ou a gente pode fazer 7 está para 10. Qualquer uma das três é correto falar. Então, gente, e proporção? Proporção é quando eu igualo duas razões que representam uma mesma fração irredutível, elas têm o mesmo valor. E eu posso escrever assim, A sobre B igual a C sobre A, ou assim, A dividido por B igual a C dividido por D. É a mesma coisa, né? E a gente lê A está para B, assim como C está para D. Então, por exemplo, para cada xícara de chá de açúcar, se colocam 3 xícaras de chá de farinha de trigo para se fazer um bolo. Se quero fazer um desses bolos com 9 xícaras de farinha, quantas xícaras de açúcar precisarei? Então, aqui, 1 está para 3. Uma de chá está para 3 de trigo. Uma de chá de açúcar está para 3 de trigo. E X vai estar para 9. Eu multiplico cruzado aqui, ó. Eu vou ficar aqui 3x é igual a 1 vezes 9. E eu vou achar, então, que o x é igual a 3. Agora, grandeza diretamente proporcional. Diretamente, gente, é quando acontece o seguinte. Quando um cresce, uma grandeza cresce. Nós falamos que duas grandezas são diretamente proporcional. Se uma cresce, a outra também cresce. E cresce com a mesma razão de proporção, né? Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, se a gente supor assim, que uma grandeza tem esses valores aqui, ó, A1, A2, A3, e a outra grandeza, B1, B2, B3, essas grandezas vão ser diretamente proporcional se eu fizer a razão A1 sobre B1 for igual a razão A2 sobre B2 for igual a A3 sobre B3. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil. Sandra enche saquinho de surpresa para festas infantis e fez a seguinte tabela com o preço e quantidade de saquinho surpresa. Então, ele fez essa tabelinha aqui, ó, 10, 5 reais, 20, 10, 30, 15 e vai assim por diante. Aí, aqui, ó, repara que a relação quantidade dividido por valor, aqui, ó, 10 dividido por 5, é a mesma coisa que 20 dividido por 10. Então, ele obedece a mesma razão, a mesma fração equivalente. Então, aqui, ó, 10 sobre 5 é igual a 20 sobre 10, tudo é igual a 2 aqui, né? Nesse exemplo. Assim, se aparecer uma quantidade diferente de saquinhos para encher, Sandra pode fazer a proporção. Vamos dizer que alguém quer 70 sacolinhas surpresa, como ela faria? Então, ela poderia pegar qualquer um desses dois aqui, ia fazer 70 está para X, assim como 10 está para 5, ou assim como 20 está para 10,
pegava uma dessas. Eu vou pegar a primeira aqui, ó. Aí aqui, ó, multiplicando cruzado, vai ficar 10 vezes x é igual a 70 vezes 5. Passo 10 dividindo. Por que eu não multipliquei? Porque eu posso cancelar os zeros aqui. E aí fica x igual a 7 vezes 5, 35. Agora, grandeza inversamente proporcional. É o contrário. À medida que uma cresce, a outra decresce. Uma aumenta, a outra diminui. Na mesma proporção. Então, enquanto uma está sendo multiplicada por um número, a outra está sendo dividida por esse mesmo número. Bom, do mesmo jeito que a gente fez, se a gente for pegar lá A1, A2, A3, B1, B2, B3, se elas forem inversamente proporcionais, quando eu multiplicar uma pela outra, vai dar igual. O A1 vezes B1 vai ser igual ao A2 vezes B2, vai ser igual a A3 vezes B3. Aí a gente fala que elas são inversamente proporcionais. Então, vamos fazer um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Para fazer uma viagem de Cana Verde a Lavras, Clara observou que se seu pai fosse com velocidade de 80 km por hora, ele levaria 30 minutos. Mas se fosse a 40 km por hora, ele levaria 60 minutos. Quanto tempo ele levaria se fosse 60 e se fosse 100 km por hora? Então, aqui ó, eu tenho duas grandezas, velocidade e tempo. Primeiro ele falou que 80 corresponde a 30 e 40 corresponde a 60. Olha bem aqui, velocidade se diminuiu daqui para cá quanto? Foi dividido por 2. E o tempo? Quando você passa da primeira situação para a segunda, ele aumenta, ele fica multiplicado por 2. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Olha lá, uma é 2 para 1, outra é 1 para 2, a razão de proporção. Então, aqui, o 2 para 1 é o inverso de 1 para 2. Agora, ele quer saber velocidade a 60 e a 100. Com essas velocidades, quanto tempo levaria? Então, a gente pode montar lá 80 vezes 30 é igual a 40 vezes 60 é igual a 60 vezes x é igual a 100 vezes y. Para achar o x, eu vou pegar esses dois aqui. Por que eu vou pegar esses dois? Porque 60 de um lado e 60 do outro, eu posso cancelar. E eu acho, então, que o tempo, se for a 60 km por hora, é 40 minutos. Vamos fazer o mesmo para encontrar o tempo a 100 km por hora. Então, eu vou pegar essa primeira aqui ou essa segunda aqui, tanto faz. Então, vou pegar a segunda aqui. 40 vezes 60 é igual a 100 vezes y. Então, aqui, ó, um zero corta com esses dois zeros de cá, eu posso cortar com os dois zeros de lá. E eu fico que o y é igual a 4 vezes 6, que é igual a 24 minutos. Agora, outra coisa muito legal que a gente aprende nessa semana é regra de 3. Regra de 3 é aquilo que a gente fez ali no exercício anterior, ali no exemplo anterior. Na regra de 3, o que a gente faz? Eu tenho dois tipos de regra de 3, a simples e a composta. Eu faço uma coluna para cada grandeza, né? Então, como é que eu faço? A gente monta as colunas para uma grandeza, para outra grandeza, e se tiver mais de uma grandeza, aí ela não é simples, é composta, e eu monto as relações. E como que eu vou montar isso aí? Se elas forem diretamente proporcional, quando uma cresce, a outra cresce, então uma cresce, a outra cresce, eu conservo, eu faço que faço disso aqui uma fração e disso aqui outra fração, uma razão e outra razão na realidade, né? E a gente iguala as razões. Se por acaso as grandezas forem inversamente proporcionais, tá vendo? A mesma coisa aqui, só que se uma crescer e a outra decrescer, outra diminuir, então eu vou pegar uma das frações e vou inverter ela para depois igualar. Então, vamos fazer um exemplo de cada um. Vamos fazer um exemplo de regra de 3 simples e um exemplo de regra de 3 composta. Então, aqui, ó, para percorrer as estações, um trem de turismo anda com velocidade constante de 40 km em 60 minutos.
Calcule quantos quilômetros ele percorre nos 40 minutos finais. Então, quais as grandezas que a gente tem aqui? A gente tem a grandeza distância e a grandeza tempo. Então, quando a distância é 40, o tempo é 60. E eu quero saber qual que é a distância para o tempo ser 40. Eu sei que a razão é a mesma. Então, eu vou fazer o quê? Vou analisar. Quanto maior a distância, mais tempo leva a viagem. Então, mais, ou maior, maior, são diretamente proporcionais. Como é que eu vou montar? Eu vou fazer 40 sobre x é igual a 60 sobre 40. Eu vou ler 40 está para x, assim como 60 está para 40. Eu posso cortar os zeros aqui, ou então escrever, eu não cortei, mas eu poderia cortar esses zeros aqui, ficou x vezes 60 é igual a 40 vezes 40. Então, 1.600 dividido por 60, eu acho que o x é 26,6 quilômetros. No outro exemplo, tá aqui, ó. Para receber seus amigos, Mariana preparou docinhos de forma que cada um dos 12 convidados receberiam 10 docinhos cada um. Mas algumas amigas trouxeram também outras, passando o número de convidados para 20. Então, as grandezas, quantos docinhos cada convidado recebeu? Então, as grandezas que eu tenho aqui é convidado e doces. Se fossem 12 convidados, cada um receberia 10. Mas como são 20, quanto vai receber? Então, aqui, ó, quanto mais convidado tiver, menos doce vai ganhar. Então, são inversamente proporcionais. Aí eu vou lá, 12 está para 20, assim como x está para 10. 20x é igual a 12 vezes 10, passo 20 dividindo, vai ficar 120 dividido por 20, cada um vai ganhar 6 docinhos. Então, uma regra de 3 simples diretamente e outra simples inversamente proporcional. Agora, a regra de 3 composta. No caso da regra de 3 composta, a gente vai ter 3 ou mais variáveis. Então, vamos supor aqui, ó, e vai ter uma que eu vou querer saber. Eu vou fazer da mesma forma, vamos supor que elas sejam todas diretamente proporcional. Eu vou fazer o x sobre a, o x está para a, igual. Eu ponho b sobre c, multiplico pelo d sobre e. Agora, se ela for inversamente, se tiver alguma razão, alguma das grandezas que é inversamente proporcional, como no exemplo aqui, a grandeza 3 é inversamente proporcional da roxinha, o que eu faço? Eu escrevo invertido. Em vez de eu escrever D sobre E, eu ponho E sobre D. Então, vamos fazer um exemplo de regra de 3 compostas. Numa indústria, 10 máquinas, então aqui a primeira grandeza é máquina e no primeiro momento eu tenho 10. Fabricam 120 peças. Outra grandeza que eu tenho aqui é peças, 120, trabalhando 8 horas por dia. Outra grandeza, horas por dia que ela trabalha, 8. Para aumentar a produção, o proprietário adquiriu mais 2 máquinas, então as máquinas passaram a ser 12, com a mesma capacidade das anteriores, e ampliou o tempo de serviço para 10 horas, então as horas também passou a ser 10, também aumentou. E ele quer saber quantas peças será a nova produção. Então, vamos pôr aqui, a nova produção será X. Então, agora eu tenho que ver como que varia com peças a máquina e com peças e horas por dia. Então, aqui, quanto mais peças eu precisar fazer, mais máquinas eu vou precisar. Agora, quanto mais peças eu precisar fazer, mais horas do dia. Eu esqueço, eu sempre analiso de 2 a 2, eu esqueço o outro para analisar. Aí eu vou, como está tudo diretamente proporcional, eu ponho do primeiro lado aqui da igualdade o que tem x e no segundo membro o que não tem. E põe as frações, as razões do jeito que está. Se fosse alguma inversamente proporcional, eu inverteria. Esse 10 eu posso cancelar com o 10. O 8 e o 12 são divisíveis por 4, então fica 2 e 3. Então, fica lá que 2 vezes x, vou multiplicar cruzado, é igual a 120 vezes 3.
Então, x igual a 360 sobre 2, x igual a 180 peças. Então é isso, pessoal. Se você não fez ainda as atividades da semana 2, corre lá fazer e entregar. Até mais, até semana 3.